Pronto, estamos juntos novamente pelo Zoom e também pelo YouTube. Agradecemos a Deus pela vida de todos que aqui estão, pelo Zoom, e também a todos que estão vendo agora gravado no YouTube. Queremos pedir perdão porque tivemos um pequeno problema na transmissão ao vivo, por isso quem está vendo pelo YouTube e pelo Facebook está vendo gravado. Vamos pedir ao nosso querido Edivaldo que nos eleve a Deus com a palavra de oração neste momento que vamos trabalhar com a nossa querida psicanalista Janai Bittencourt. Vamos lá. Vou dar uma ajudinha aqui a Janai, aquela partezinha espiritual que a gente entra, mas o trabalho é todo dela. E saúde emocional e espiritualidade cristã, lidando com as emoções. É o que mais a gente vê na Bíblia, né? Então agora eu quero entregar ao nosso querido Edivaldo para ele orar e nós vamos entregar logo em seguida para a irmã Janai, a psicóloga Janai Bittencourt. Irmão Edivaldo. Ok. Oremos, graças te damos, ó Pai, por esse dia que o Senhor nos concedeu, ó Pai, pela maravilha que é estar na tua presença, poder viver esse dia na dedicação ao Senhor. E desde amanhã até agora, o Senhor tem cuidado de nós, tem olhado por nós, as suas misericórdias têm sido renovadas nas nossas vidas. Amém. Nós queremos, nesse momento, viver a alegria deste encontro, esta comunhão, e poder participar mais uma vez desse encontro com os jovens, discutindo os temas que são propícios para o amadurecimento, para o crescimento de cada um de nós. Pedimos a tua bênção, que o Senhor esteja dirigindo a nossa irmã Janai nessa reflexão, também ao pastor, para que seja motivo de crescimento para a vida emocional e também para a vida espiritual dos nossos jovens, principalmente dos jovens da Primeira Igreja Batista, para que cresçam na sua espiritualidade, na sua dedicação, no seu amor ao Evangelho, e possam dar testemunho do que Jesus tem feito e ainda há de fazer na sua vida. Amém. Obrigado por tudo, ó Pai. Dirige as nossas mentes e corações nesse momento. Nós te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmã Janai. Então, mais uma vez, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês para falar de coisas, né, que ardem em meu coração, que é sobre Deus e sobre psicologia, né, que é a profissão que eu escolhi e que me realizo todos os dias. E para a gente começar, eu queria fazer uma dinâmica, só que eu peço a todos que ativem suas câmeras, que eu preciso da participação de vocês. Pastor, então, pode passar. Então eu vou... O vídeo não, o slide. Não, tem que passar o slide? E como é que você vai ver todo mundo? Vamos lá, passar o slide. Isso? Não, relaxe. Estou tentando relaxar. Deixa eu explicar para vocês. É porque você falou para compartilhar a tela, então vou ter que dar um stop aqui no... Não, é só isso aí mesmo, deixa só nisso. Eu estou vendo vocês. Tá vendo todo mundo? Não exatamente todo mundo, só que eu vou querer a participação de um por um, não é de todo mundo de vez, não. Ah, entendeu? Ótimo. Eu estou tentando deixar aqui para o pessoal do YouTube, mais ou menos. Pronto, eu acho que aqui deu. Então, o título dessa dinâmica é Caixinha de Emoções, né? Eu tenho aqui essa caixinha, e se a gente tivesse, se fosse presencial, né, vocês iam tirar uma fichinha e vocês iriam ler. Só que como a gente está aqui nesse formato de Zoom, eu vou indicar uma pessoa, pedir uma pessoa, por exemplo, Ioná,
Aí, Ioná vai responder a ficha que eu tirar aqui. Entenderam? O número? Não, o número não. Vai ter uma pergunta aqui. Em cada fichinha tem algo. Aí eu vou ler e vocês vão ter que seguir o que eu falar aqui. Então, vamos começar. Ioná tá logo aqui na minha lista de pessoas que estão na minha frente. Eu vou começar com você, viu, Ioná? Ordem alfabética. Não. Não tenha medo, não. Malvadeza. Vamos ver. Ela sempre usa essa tática. André e Brunelli aí, coitados. Dava certo na escola. André não tá aparecendo aqui pra mim pelo início, não. Na escola dava certo, né, mãe? Sim, então, Ioná, prestem atenção. Ó, a fichinha aqui tirei. E o que tá dizendo aqui para você fazer, Ioná? Faça uma expressão facial de medo. Não é para expressão de rir, não, Ioná, é de medo. É porque depende do medo, se for um medo assim. Então, medo, pensa em um medo, muito medo e faz. É um medinho dela aí. Pensa em barata, filha. Pensa em barata. Eu não tenho mais medo de barata. Ai, pensa em alguma coisa que você tem medo aí. Tem certeza Ou que imagina. você tem medo de barata? Eu não Tem tenho mais medo de certeza? barata. Tá bom. Ai, não Medo de ir sei. pro inferno, É Ioná. mesmo, é mesmo. Não tem mais, já tem Jesus. Não tem mais. Graças a Deus. Então pense assim, se você fosse ter medo de alguma coisa, você faria que cara? Geralmente, que cara a gente faz quando a gente tem medo? Eu ficaria paralisada. Cara de nada. Cara de congelado. Cara de Pronto, congelado. congelado. Tá bom, valeu. Agora, Tom, que tá na minha lista aqui, na minha visão aqui por segundo. Viu, Tom? Tom é do teatro, então, coisa e tal, né? Tom, quando você está triste, o que te faz sentir melhor? Rapaz, tá com pessoas. Quando eu tô triste, eu busco estar junto de alguém. Pra esquecer logo a tristeza, porque pra mim, se eu ficar mais distante ainda, eu vou ficar ali. Uhum. Entendi, ótimo. É uma boa estratégia, né? Estar junto de quem a gente gosta, de quem a gente confia quando a gente está triste. Vai ter para todo mundo, então vocês não se preocupem. Mesmo que eu esteja triste com uma pessoa, eu prefiro ficar com a pessoa do que ficar sozinho. É mesmo, Tom, porque geralmente, né, as pessoas que ficam tristes tendem a se recolher, né? Querer ficar sozinhas. Mas, assim, é bom, porque nem sempre o isolamento é saudável, né? A gente vai ver mais tarde. Que bom. Só contra a Covid é saudável. Quem está aqui na minha lista é a irmã Edivaldo. Agora. O que faz você sentir medo? O que me faz sentir medo? Gente, é complicado. O que faz sentir medo? Basta uma coisa. Alguma coisa que provoque uma ameaça. Sim, mas dê um exemplo aí. Um exemplo. Ana de Farda. Sei lá, uma notícia de alguém que pode ter sofrido sei lá, um mal súbito, alguém que um telefonema no meio da noite me faz sentir medo. Qualquer coisa assim. Interessante. Eu ir para casa de mamãe e não voltar. Olha, Ana de Farda. Ana de Farda deve dar um medo doido. Aí, tá vendo? Não, eu liguei para ela, sabe? O que foi que aconteceu que não chegou ainda? Ah, já estou aqui. Eu digo, ah, sim. Já estava com medo. Oh, meu Deus. Então, agora é o pastor, que está na minha lista. Deixa eu ver, pastor, o que é. Eu sabia Você, que eu escapava. não, pastor, não vai ser para você essa não. Vou botar no chat. Deixa eu ver. Meu Deus! Não.
Deixa eu ver outra pessoa. Brunelli. Cadê Brunelli? Bora pra mim, eu tava aí na lista. Sou eu. Brunelli. Vou botar uma mais difícil, pastor, para você que está muito fácil. Volta pro pastor. Brunelli, você acha que felicidade e alegria são iguais? Depende. Peraí. Que felicidade. Falou em e felicidade e são alegria, iguais? Jefferson tá aqui querendo entrar, ó. É o Cadê quê? Jefferson? Falou em felicidade e alegria, Jefferson tá Felicidade querendo e entrar. alegria são iguais? Eu acho que não. Por Porque quê? felicidade é meio que... Assim, a alegria é um estado, né? De espírito, digamos assim. E felicidade é uma consequência da alegria. Deu para entender? Um pouco. Mas não, eu não acho que sejam iguais. Certo. Ô, Janai, Deixa eu ver. em relação à felicidade e à alegria, uma pessoa que falou simples e muito bem em uma pregação foi Luciene, que foi uma pregação que eu lembro até hoje, né? Ela falando sobre da alegria de ter Cristo, né? Trazendo essa questão da felicidade e da alegria, que são totalmente diferentes. Então tá tudo certo. A gente vai ver daqui a pouquinho essa diferenciação melhor. Agora eu quero ouvir, assim, o que vocês pensam, o que vocês acham, né? Agora, deixa eu ver se dá para voltar para o pastor, viu? Bote uma bem E difícil por que para não ele. perguntou ao pastor? Ai, rapaz. pastor, essa da... Rapaz, olha pra gente, Essa que é a maldade. dele. Vou passar Pastor. vergonha agora. Oi. Cite um motivo que te deixa com raiva. Eita. Ainda bem que te pediu um motivo só. Ao vivo? Isso pra ele é moleza. Ao vivo e a Me dá um cores. nervoso. Desculpa de líder. Eu fico muito furioso. Tá vendo aí? Você queria pegar o pastor pegou, foi o líder tudo agora. Caiu pela tangente. Porque ele nem pensou muito. Não era isso aí, isso me deixa muito chateado. André, chegou sua vez. Repare, faça uma expressão facial de tristeza. Ah, não. Depois de um belo sorriso. Como é que eu vou fazer isso? Eu só vi Lembre quando o Shine se foi. Shine se foi. Lembre disso. Oh, Shine. Lembre. Aí, ó, já começou a ficar triste. Lembre. Oh, Shine. Lembre aí. É pra fazer o quê? Não entendi. Pra fazer uma expressão facial de tristeza. Por que essas coisas vai cair em mim, velho? Não é mais fácil fazer uma pergunta. Puxa. Deixa eu ver. Eu não sei ficar triste assim. É muito difícil. Aí, faz isso aí. Faz aí. Não pode passar, não. Assim, pensa em uma coisa que te faz ficar triste aí. Pense aí, você levar manhã e painho pra lua de mel. Pense aí. Ele quer me deixar triste fazendo palhaçada, brincadeira. Não, calma, já pensei aqui. Eu vou ficar triste aqui, eu vou tentar virar um ator da Globo aqui. Ficar triste aqui. Mas não, vou interromper. Logo da Globo. Ô pastor, por favor. Aí a gente que fica triste. Não vai rolar tristeza em André de jeito nenhum. Isso é que é uma pessoa alegre. Shine do Não consegue lado. nem fingir tristeza. Vai embora, Shine, vai Shine embora. de um lado, Liliane do outro. O outro deve estar escondidinho aí. Não tem como vamos desse ficar triste, pelo amor de Deus. Faça a pergunta. Agora pergunte isso a Jefferson. Bem, Pergunta aí. A Jefferson, mostra aí o vídeo. Jefferson. Pergunta Boa aí. noite. Faz a expressão aí, Jefferson, de tristeza. Lembra daquele negócio, Jefferson? Cadê ele?
Tô aqui. Bora, Joel. Só um minutinho. Deixa eu vestir a camisa. Dianai. Cadê? Deixa eu te procurar aqui. Peraí, cadê você? Eu não tô te achando. Já apareceu aí. Diga, Janai. Faça uma cara de tristeza, Gel. Ó, celular novo, ele vai puxar logo pra perto da cara, olha lá. Ô, menino lindo. Se ele fizer, vocês me avisam, que eu não tô vendo. Teve até uma pausa dramática. Cadê ele? Sumiu. Não, cara, olha ele aí. Não Triste. tô ouvindo. Não, você tem que ver, não é ouvir. É ver. Não tô ouvindo. Ainda não atualizei meu celular Não, novo. é porque ele caiu aqui do andaime. Peraí. Passa uma cara. Que tristeza. Eu sei que já é triste, já, mas. Ó, o Paulo tá dizendo, olha, tô aqui. Ô, menino lindo. Pronto, já fez, né? Oh, parabéns, Gel. Agora dê um belo sorriso. Agora, peraí, que ele não tá coisando, não. Peraí. Agora. Ai, tá ouvindo, não é? Já fez. Já tá aí. Ele já deu, eu achei que tava ouvindo. Já, ele fez. Bonita, Olha o rapaz. sorrisão aí. Liliane, agora é você. Tem que abrir aí, Liliane. Liliane, indique uma pessoa para responder a pergunta. Aí você pode... é? É. Deixa eu ver. Poli. Eita, Paulo, você foi dizer que tá aí, ó. Oli, cadê você? Gente, eu não vou poder ficar olhando o chat, não, senão vai ficar toda hora aparecendo na gravação. Então, se for pra mim... Relaxe, eu tô monitorando. Isso aí. Bora, Poli, cadê você? Sumiu. Cadê ela? Calma, sem pressão com o Poli, por favor. Olha a protegida. Olha de meu peixejão, né, Poli? Esse povo tá correndo. Deixa eu ver. Então, Rosângela, quando você sente medo, o que te ajuda a enfrentá-lo? Quando eu sinto medo, que ajuda a enfrentá-lo. Acho que essa era pra Poli mesmo. Uma coisa que me ajuda muito é música. A música, ela me coloca no estado de espírito. A primeira coisa que me vem à cabeça é uma música. A música, ela me coloca no estado de espírito para enfrentar qualquer coisa. Eu sei exatamente o que ouvir em determinadas situações. A música me ajuda muito. Uhum. Ótimo. Gabi, cadê Gabi? Gabi. Ai, vocês não estão me ajudando, gente. Aí, chegou ela. Cadê? Ative sua câmera, cadê? Olha lá. Eu não tô te vendo. Tá difícil, Sim, galera. ela já apareceu? Bota um óculos, galera. Oh, meu Deus. Tá difícil, meu povo. Poli, Gabi, faça uma expressão facial de raiva. Eu não tô vendo, vocês me avisem se ela fez. Rapaz, eu fiquei com medo. Eu vou até fechar aqui meu microfone. Meu amigo, você não sabe o que carrega a lua Muito ali. fofa. Fofo o quê, rapaz? Agora que era pra ter filmado minha cara de medo. Ana. Eu vou ter emoções em todo mundo. Gabi, obrigada, viu? Ana, cadê você?
como eu fico. Cadê, Ana? Fala, garota. O que te faz se sentir alegre, Ana? Opa, vídeo. Não, sem vídeo. Hoje eu não posso, tô feia. Aí é uma Ah, não, discriminação. com vídeo, Ô, Ana. Ana. Aí é uma Não discriminação. vale, não Ativa vale. aí. Não, peraí. Mas eu sentir alegre sou eu. Hoje eu... exatamente. Ai, não vale. Me garante a pessoa, hein? Pois é. Ai, tanta coisa me faz me sentir alegre, tanta coisa. Mas ver pessoas que eu gosto, de manhã cedo, logo abrir o olho e ver meu marido, eu fico muito alegre. Uhum. Eu fico mais alegre ainda quando eu acordo e ele já está preparando o café. Compra aí. Aí eu fico feliz. Aí já é exploração. Pastor, Hello. Deu para entender? deu, ótimo. Ana, Beijo. pastor, faça uma expressão facial de tristeza, pastor. Ah, não, já teve essa, peraí, foi mal. Você tá triste ou tá Cara com de cachorro. sono? Daí não é tristeza, é sono com É melancolia. sono. Pronto, Jeff. Cachorro que caiu. Isso aí é pressão baixa. O que te faz sentir triste, pastor? De novo? Ah, não. A outra foi raiva. Ah, não. A outra foi raiva. Uma coisa que me faz me sentir triste é família doente. Tá colando de irmã de Valdo, né? Não, é isso. Inclusive, não só me deixa triste, mas me descontrola os nervos. Uhum. Né? Então, essa foi a última pergunta da caixinha. E assim, o objetivo dela é a gente pensar nas nossas próprias emoções. Porque as emoções, elas existem por um motivo. Janai. Não estão aí à toa e a gente tende a ignorar, né? A gente quer ficar alegre o tempo todo e ignora as outras emoções. Mas as emoções têm sempre algo a nos comunicar. E a gente precisa estar atentos a ela e aprender a lidar com ela. Então, pastor, pode passar o próximo slide. Ô, pastor, faltou o Janai fazer, né? Alguma cara aí. A gente tem que escolher, né? Eu só sou a coordenadora da dinâmica. Não, peraí. Todo mundo passa por isso e você não vai passar? Não. Oxi. No dia que eu for participante, é outra coisa. Janai. Pastor. Janai. Eu sou o outro palestrante. Isso. A vergonha Hoje a coisa da contra minha. A vergonha tem que ser Janai. coletiva. Pois é claro, ela coloca todo mundo para sofrer, né? Agora, Janai, por favor, me diga, o que é que lhe causa mais medo? Olha como mudou o semblante. Algumas coisas me causam medo, né? Mas uma coisa é perder meu pai ou minha mãe, isso me causa medo. Até a ideia de um dia perder isso, né? Até a fala cortou. Mas está todo mundo aí, graças a Deus. Janai, por favor, faça uma cara de tristeza. Não, pastor, já respondi uma. Bora lá. Não, você colocou todo mundo aqui no sofrimento. Agora é você. Não, pastor. Não. Vamos interromper o estudo. O pessoal do YouTube está querendo ver. Por favor, Janai, uma cara de tristeza. Querida psicóloga. Não fuja, Janai. Minha tristeza é prostrada. Agora eu tô conseguindo. Ela não consegue porque ri o tempo todo. Pois é. Pastor, eu tinha até uma sugestão. Diga. Queria que ela fizesse uma cara de surpresa. De surpresa? De surpresa é fácil. É quase um medo. Pronto, já chega. Essa surpresa aí já chegou. Bora, pronto. Vamos lá. Vamos para frente. Pagou. Bora, pastor, vá. Vamos. Vai, pastor. Eu vou minimizar aqui, viu? Senão eu não vou enxergar nada do que tá. Então, o que são as emoções? Existe uma diferença entre emoções e sentimentos. Emoção é essencialmente exterior. Baixa um pouco no volume aí, meus amores.
por favor. Emoção é essencialmente exterior, proveniente de estímulos internos, proveniente de estímulo externo. É o conjunto de reações orgânicas. Então, quando você está com medo... Aí eu botei o exemplo aí da alegria, não foi? A alegria que pode nos trazer reações físicas como o sorriso, o aumento dos batimentos cardíacos, assim como alteração na respiração e até choro, porque tem gente que, quando está muito alegre, chora. Então, as emoções, elas se referem muito mais a essa questão corporal, do reflexo no corpo, expressões corporais que a partir de estímulos do meio ambiente, né, do meio físico ou social. E foi comprovado na psicologia que as emoções, elas são universais. Pessoas de diferentes culturas e países apresentam algumas emoções básicas, as mesmas emoções básicas e essas relacionadas a expressões faciais. Então, nos experimentos com seres humanos, eles colocaram diversos vídeos, os vídeos causavam determinadas emoções, alegria, tristeza, medo, e eles foram relacionando essas emoções à expressão facial de várias pessoas de diversas culturas. Então, se comprovou que existem emoções básicas e universais. Já o sentimento é orientado para o interior, o efeito das emoções, a experiência mental, tomada de consciência, interpretações inadequadas que geram sofrimento. Então, em palavras mais simples, a emoção é uma expressão mais orgânica, corporal, e o sentimento é quando você toma consciência disso que você está sentindo. É tanto que até Brunelli falou, né? A alegria... Como foi, Brunelli, que você falou? A alegria é uma coisa, a felicidade... Eu falei que a alegria é... Momentânea. Até esqueci agora. É momentânea. Isso. É um estado de espírito. É um estado, isso. Isso, é um estado de espírito. E a felicidade é consequência desse estado de espírito, entendeu? É mais ou menos isso mesmo. É a questão... o sentimento está aliado muito mais a essa questão cognitiva. E não é tão momentâneo quanto as emoções. Então, as emoções básicas são medo, raiva, tristeza e alegria. Alguns autores associam também o nojo e a surpresa como emoções básicas, mas há uma divergência entre eles. Então, todos concordam que medo, raiva e tristeza é. E já divergem em outras. Então, eu coloquei como esses básicos, esses 4 básicos, porque são os que eles convergem, né? Foi comprovado que esses 4, todos universalmente têm. Pode passar, pastor. As emoções secundárias, que já refletem uma questão mais social, de relações, que são algumas delas, estou citando aqui, que são inveja, ciúme, vergonha. E eu trago uma citação de Abreu sobre isso. E ele vai fazer a diferenciação também das emoções. As emoções secundárias são aquelas que, ao atingirem a amígdala é um lugar no cérebro, viu? Não é a amígdala da garganta, não. Que chamam até a amígdala da garganta de amígdala, mas nem deveriam chamar, porque é outro nome, não é esse não. A amígdala que o ser humano tem é no cérebro. Então, são aquelas que, ao atingirem a amígdala e produzirem uma emoção, sofrem a influência e o possível domínio do córtex cerebral. Lembram do córtex cerebral, que é a parte de planejamento, de decisões? As emoções secundárias já estão ligadas mais a esta área do cérebro, que é a nossa tomada de consciência. E possível domínio do córtex cerebral, mudando sua natureza primária. Neste sentido, estas emoções tornam-se respostas ou evitações intelectualizadas às emoções primárias, para
a pessoa não quer admitir, por exemplo, que está com raiva ou que está triste, e essas emoções primárias acabam se refletindo de outra maneira nas secundárias. E aqui ele ainda vai explicar mais. As emoções secundárias tornam-se, então, uma categoria de emoções usadas pelo indivíduo para se proteger das primárias, que muitas vezes são vergonhosas, ameaçadoras, embaraçosas ou dolorosas por natureza. Aí ele dá um exemplo. Por exemplo, uma pessoa pode estar se sentindo deprimida, mas sua depressão pode estar encobrindo um sentimento primário de raiva. Aparecem frequentemente quando ocorrem tentativas fracassadas de controle ou julgamento das emoções primárias. Ou seja, quando se procura evitar ou negar aquilo que se está sentindo, acaba-se por sentir-se mais mal ainda. É assim que se tornam desadaptativas, pois levam o indivíduo a se autodesorganizar. Então, essas emoções primárias, se a gente não souber lidar, como eu falei no início, a gente só quer ficar alegre, aí as outras emoções, ou a gente não quer pensar nelas, ou quer ter um escape para elas, às vezes em comida, ou muitos, né? Isso o ser humano de maneira geral, não estou falando nós crentes, nós cristãos, mas aí em bebida, em drogas, outras fugas, e não se trabalha essas emoções para aprender a lidar com elas. Pode passar, pastor. Etapas do processamento das emoções. A trama da nossa mente e nosso comportamento é tecida ao redor de ciclos sucessivos de emoções seguidas por sentimentos que se tornam conhecidos e geram novas emoções, numa polifonia contínua que sublinha e pontua pensamentos específicos em nossa mente e ações no nosso comportamento. Damásio é uma das referências nesses estudos de emoções, ele é um psiquiatra, e o que ele quer dizer aqui, que a gente não pode separar emoção de sentimento, faz-se uma separação didática para a gente poder entender que a emoção é mais momentânea e tem manifestações mais orgânicas. E os sentimentos é essa nossa tomada de consciência do que a gente está sentindo, mas tudo acontece muito relacionado. E no próprio cérebro, né? Porque já se foi o tempo que pensava que o coração era o centro das emoções. As emoções e sentimentos constituem aspectos centrais da regulação biológica e estabelecem uma ponte entre os processos racionais e dos não racionais. Na verdade, a gente deveria dizer para o outro assim, eu te amo de todo o meu cérebro, né? Já se falando de sentimentos. Mas como é muito feio e muito racional, a gente fala todo o meu cérebro, a gente ainda fala do coração. Mas tudo acontece no cérebro. Então, para a gente poder lidar com as emoções, a gente vai atuar onde? No cérebro, que é onde existe a tomada de consciência dessas emoções. Porque a forma como a gente interpreta esses estímulos ambientais ou sociais, muitas vezes nos geram sofrimento. Então, a gente precisa aprender a lidar com essas emoções, conhecê-las, perceber o que elas têm a nos comunicar e lidar com elas. E é o que a gente vai falar um pouquinho aqui. Pode passar, pastor. Como eu acabei de falar, as emoções têm algo a nos comunicar. E eu coloquei alguns exemplos aqui de cada uma delas, do que se passa na cabeça dos seres humanos de maneira geral. O medo, geralmente, é a sensação de que algo está acontecendo é muito grande e não temos o controle sobre isso. De uma situação imaginada ou da possibilidade. Lembra que eu falei para vocês? Imaginar a possibilidade de meus pais, ou um deles, falecerem, isso já me gera um medo. Então, os medos são muitas vezes uma imaginação
uma situação imaginada ou de fato existe uma ameaça real que gera ansiedade. Os medos podem ser variados. Medo de não dar conta de alguma responsabilidade, medo de errar, medo de não ser o que esperam de nós, medo de não atender às expectativas dos outros ou de não ser amado. Mas independente de tudo isso, independente do tipo de medo, quanto mais nós o ignoramos, como eu falei, quanto mais a gente não pensa sobre isso, não tentamos pensar sobre ele ou tentamos controlá-lo, mais ele se fortalece e aumenta. Tanto o medo quanto qualquer outro tipo de sentimento. Quanto mais a gente tenta controlar sem aprender a lidar, não vou demonstrar, e não faz nada sobre isso, mais ele se fortalece e nos domina. É preciso a gente aprender a lidar com eles. A tristeza, geralmente, é uma decepção com o outro e decepção com nós mesmos. Culpa, frustração, vergonha por querer ter feito algo diferente e não fizemos. Tristeza por um vazio existencial, até já falamos um pouco disso com o nosso irmão Edivaldo, de vazio existencial, né? Ou é acompanhada pelo desejo de apatia, desejo de ficar só, de refletir. Aí eu botei aqui entre parênteses ou remoer, né? Porque se a gente reflete sobre a tristeza, a gente é capaz de tirar alguma lição dela, mas se a gente fica só na situação, remoendo a situação, isso não produz nada diferente na gente, né? A gente não consegue tirar nenhum proveito e nenhuma lição disso. A raiva, geralmente, é quando está algo muito ruim, quando a gente tem uma frustração grande, relacionada à injustiça, ou humilhação, decepção, inveja. Partimos também do pressuposto de que alguém já deveria saber o que precisamos. Aí, às vezes, a gente acha que a pessoa deve saber ou tem bola de cristal para já imaginar, não precisa a gente falar, nem dialogar sobre isso, né? Então, entramos numa fúria que, ao invés de dizer o tamanho do nosso desconforto, em diálogo, usamos de violência verbal ou física para mostrar ao outro o que sentimos, gerando tanta dor no outro quanto a que sentimos, né? Porque a gente, às vezes, se descontrola, fala o que não deveria, machuca o outro, tentando acalmar a nossa dor, que a gente faz é piorar a situação, machucando o outro, ao invés de resolver. Então, as emoções, elas têm essas suas funções, ninguém consegue ficar alegre o tempo todo, mas se a gente não souber lidar com elas, é que aí causam esses prejuízos, né, de machucar a pessoa, ou prejuízos pessoais, por exemplo, o medo pode nos paralisar. Se uma pessoa tem um medo exagerado nas fobias, medo de pessoas, quem tem fobia social, ela não sai de casa, ou quem passou por uma situação traumática de assalto, por exemplo, passa e desenvolve uma fobia, passa a não sair de casa porque acha que vai ser assaltado. Então, novamente, a gente tem uma situação de medo que paralisa por uma possível situação. E o que eu acho interessante dessa questão aqui de você, às vezes, não faz nada por os sentimentos que surgem em você para lidar com eles, isso eu aprendi na prática com o meu pastocólogo, por isso que eu chamo pastor de pastocólogo, porque, assim, em aconselhamento pastoral, né, uma certa vez, com umas questões minhas, ele falou, não, mas isso você tem que enfrentar. E eu achava não, que era melhor fugir e tal, e eu percebi isso na prática, que era só lidando com isso, que isso se transformaria. E, assim, é uma coisa que eu sabia na teoria, mas ele me mostrou isso na prática também, que é necessário. E é preciso a gente fazer essas autoanálises para a gente não só ser reflexo de tudo que acontece com a gente, né? A gente se transformar continuamente nossos pensamentos, nossos comportamentos.
Pode passar, pastor. Ah, então agora tem o vídeo do filme Divertidamente. É divertidamente. Eu vou ter pegado, mas é separado. Ótimo. Olhou para uma pessoa e pensou, o que passa na cabeça dela? Olha ela. Sou a tristeza. Oh, que bom. Eu sou a alegria. Muito bem, legal, tá tudo tranquilo, muito bom. Não, filha, não, cuidado! Esse é o medo. Ele manda bem no quesito segurança. Calma, calma. Ah, passou. Beleza. Oh, papá, abre a boca. Isso é novo. É perigoso. O que é isso? Muita calma nessa hora. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo. O que é isso? Essa é a nojinho. Ela basicamente evita que a Riley se envenene, física e socialmente. Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore. Peraí, gente. É brócolis. Esse é o Raiva. Ele se preocupa muito com possíveis injustiças. Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão? Sem sobremesa? Tá. A gente aceita. Depois que você encarar essa... Foi show de bola. Mas que golaço, foi muito bom. Meu amigo vai brincar, bim-bom, bim-bom. Chegou. É a casa nova. E... quem sabe por dentro é legal. Vamos ter que morar aqui? Que horror. Fala sério. Cadê o morto? Eu vou vomitar. Ratos que pariu, vocês estão por toda parte. Sai de cima de mim! Tchau, mãe. Tchau, pai. Cadê minha macaquinha? Meu nome é Riley Anderson, sou de Minnesota e vou morar aqui. Eu tô legal, tá? Mãe! Ah, não enche! Fogo! Já chega! Vai pro quarto! Vai! Mas eu não entendo. Por que o nosso caminhão foi parar no Texas? Outros clientes. Mas vocês prometeram entregar dia 5. Eu só quero os meus amigos e o meu velho time. Eu quero ir embora. Mas não fiquem bravos. Oh, meu amor. Não estamos bravos. E, aliás, eu também sinto o mesmo. Saudade do bosque, onde andávamos. Dos piqueniques de todo domingo. Então, nós tivemos aí um vídeo compactado dessa menininha Riley com os sentimentos dela.
com as emoções dela, né? Ela demonstrando as emoções básicas. O medo, muitas vezes, nos livra de perigos. Já livrou ela lá do, se vocês perceberam, lá da tomada. A alegria, a tristeza. E, assim, eu não vou entrar exatamente profundamente nessa questão de educar emocionalmente as crianças, mas é um ponto para a gente refletir, porque geralmente nas escolas, hoje em dia que se fala em educação emocional, em fazer com que as crianças tomem consciência de suas emoções, perceber que essas emoções têm alguma função, para que se tornem adultos melhores e mais saudáveis, que aprendam a lidar com suas emoções. Aí, o que os adultos podem fazer com essa criança, né? Porque muitas vezes surgem as birras, porque as crianças também são frustradas, tristes e não sabem como demonstrar e demonstram simplesmente com agressividade. Acolher o sentimento é perceber o que ela está sentindo. Eu sei que você está triste, eu sei que você está frustrada. Se tem empatia, se colocar no lugar da criança, identificar a emoção, dizer para ela o que ela está sentindo, nomear essa emoção, né? E dar o melhor encaminhamento. O que a gente pode fazer? Eu achei interessante e triste os pais dessa menina, porque durante o filme todo, nesse curta-metragem não dá para ver, mas se vocês assistirem o filme todo, eles não fazem nada. Ela fica com raiva, fica triste, mas em nenhum momento eles chegam para sentar, para conversar e perguntar. Só no finalzinho que vocês percebem. Vejam como ela se sentiu acolhida. Ele falou do que se passava na mente dele, o pai. Se vocês perceberam, ela até ficou assim com uma visão surpresa de que o meu pai sente tristeza, porque na visão dela os pais estavam ótimos, estavam gostando, e só ela que não gostava da casa, não gostava da escola, estava com saudade dos amigos. E ela percebeu que não era só um sentimento dela, mas dos pais também. Eles abraçaram, né? Tiveram um acolhimento a esse sentimento dela, mas já no final. A menina ficou com raiva, deprimida, fugiu, se perdeu, e no final que eles tiveram essa atitude com ela. E o que é interessante desse filme também, ignorem Ted, que está coisa na porta. Eu até me perdi. O interessante desse filme, e eu peço que quem não assistiu, assista, porque é muito bom para a gente refletir sobre nossas emoções. A alegria, que é aquela verdinha, tenta enxotar os outros sentimentos. Eles têm um painel de controle só, que cada um, às vezes, toma a vez, né? Mas a alegria quer ficar o tempo todo, quer enxotar os outros. Aí a alegria é amarelinha. A alegria é amarelinha. A verdinha é o nojinho. Isso mesmo. E eles botam ela junto com a tristeza, ela fica querendo afugentar a tristeza, eles trancam ela num quarto, num lugar lá, e os outros sentimentos tomam conta, né, do painel, para a gente perceber também que todos os sentimentos têm funções, e se 3 super abundarem em nossa vida e a gente deixar outros de lado, nos desorganiza e desregula todos, e depois a alegria percebe no decorrer do filme também que existem momentos para ficar triste, sim, que a tristeza tem algo a nos ensinar, a nos comunicar também, que faz parte de nossa essência, que nós já nascemos de fábrica, com tristeza, alegria, com medo, raiva, e que todas são adaptativas e que nós podemos sentir, mas a gente precisa aprender a lidar com elas, para sermos adultos melhores e mais saudáveis. Ô, Janai. Pode passar, pastor. Janai, só uma partezinha, me permita, já que você botou meu nomezinho lá. No filme também tem uma coisa que eu acho muito interessante para quem vai assistir, são as estruturas, né? Lembra lá a Ilha da Família, a ilha, acho que é a Ilha da Bobagem, uma coisa assim. E essas coisas, quando os sentimentos se desequilibram, quando sai de cena a alegria e a tristeza, aí essas ilhas começam a desmoronar, né? É a desestrutura.
Não é isso? Só para fazer essa... É exatamente isso. E eu já vou contar no final. Dá para explorar várias coisas nesse filme. Hã? Não dá spoiler. Já dei tanto spoiler, né? Mas é porque é uma observação interessante. Eu preciso dar, vocês me perdoem. Mas, assim, uma das coisas, não vou contar o final todo, mas uma das coisas é que eles recebem um novo painel. Então, cada um, que antes eram só para todos, né? Depois, cada um tem o seu ladinho específico para trabalhar todas as emoções. Tem o seu cantinho. Não ficam mais disputando nem se embolando. Vocês viram que uma vez o medo pulou em cima da raiva. A raiva... sai um fogo da cabeça da raiva. Era o processo de amadurecimento, né? O amadurecimento leva os sentimentos a ficarem organizados. Exato. Isso aí, Ana. Pode passar, pastor. Psicossomática são quando as emoções nos adoecem, né? As emoções podem nos adoecer. E o termo psicossomática é psique, alma, soma, corpo. Volta, pastor. Como é que pode isso? As emoções se refletem no nosso corpo de que maneira? De diversas formas. Com estresse, tristeza, ansiedade, medo, o corpo vai sentir de alguma maneira. No sistema nervoso, com enxaqueca, dores na vista, dormência, formigamentos, simulação de doenças neurológicas, na pele, irritações, coceira e problemas dermatológicos provocados pelo sistema nervoso. No músculo e articulação, dores, tensão e contratura. Dor na garganta, inflamação das amígdalas. Não deveria estar aqui a amígdala, mas tudo bem. Sensação de nó, como se a garganta ficasse fechada. Sistema circulatório, dor no peito, palpitações, pressão arterial alta e sintomas parecidos com o infarto. Sistema respiratório, falta de ar, sufocamento. Estômago, dor, queimação, náuseas, gastrites, intestino, prisão de ventre, diarreia. Sistema urinário, dor e dificuldade em urinar, doenças urológicas, dificuldades sexuais, diminuição do desejo sexual, alterações no ciclo menstrual, impotência, dificuldade em engravidar. Então, percebam que as emoções podem gerar esses aspectos físicos, mas é preciso fazer toda uma investigação médica. Se não for encontrado nada que explique essa sua dor de cabeça, por exemplo, dormência, se não for encontrado nada que justifique palpitações, por exemplo, ou falta de ar, aí sim que pode ser comprovado que é psicossomático. Eu já atendi uma pessoa que ela apareceu, na primeira sessão ela estava cega, e o marido chegou lá preocupado, falando comigo, né, que já tinha passado por vários médicos e todos diziam que estava tudo bem com os olhos, com a visão dela, que não tinha nada, nenhum problema. Aí ele chegou preocupado conversando comigo sobre isso, aí eu expliquei que provavelmente, já que não encontravam explicação médica, que era psicossomático. Depois, na outra, ela chegou andando e cega, né? Depois, na outra sessão, ela chegou de cadeira de rodas. Eu me senti no tempo de Freud, né? Porque no tempo de Freud que tinha muito isso, o povo convulsionava, tinha essas expressões corporais de suas tristezas, de suas depressões, e muitas vezes se refletia no corpo. E hoje, às vezes, a gente tem, ou muitos têm a ideia de que é frescura quando não se acha uma explicação física, que é frescura, mas não é, se a gente for analisar bem, são essas emoções que não, se a gente não aprender a lidar com elas, elas nos adoecem. Pode passar, pastor. E de que maneira a gente pode lidar? Eu trouxe algumas observações para vocês. De que maneira a gente pode lidar com essas emoções? A primeira observação é... Só um momentinho aqui. É que não podemos controlar as emoções e os pensamentos, nem os esquecer.
mas podemos encontrar estratégias mais saudáveis de lidar com eles, focando em pensamentos diferentes. Aí eu botei aqui renovando a mente, né? Como a Bíblia nos chama a renovar a mente, a gente precisa desenvolver outros tipos de pensamentos, embora esses não sumam, só se a gente tiver amnésia, os pensamentos iniciais não sumam, mas a gente pode fortalecer, a gente vai enfraquecer esse pensamento negativo inicial. Por exemplo, uma pessoa tem claustrofobia. Ela pode desenvolver pensamentos de que ela não vai morrer, de que ali não é uma ameaça para ela. E é preciso trabalhar muito esses outros tipos de pensamento para que ela não continue escrava desse terror, desse medo exagerado do que um espaço fechado pode representar para ela. Tentar não pensar ou fugir, que foi o que eu falei no instante, de pensamentos e emoções ou sentimentos que nos adoecem, só fortalecem a presença deles, como eu já falei antes. O autoacolhimento é entender que nós somos frágeis, nós podemos sentir medo, sentir insegurança, mas não se conformar com esses sentimentos. É um processo, como eu já falei em outras lives para vocês, né, que o pensamento, a gente pode desenvolver um outro tipo de sentimento, a forma de interpretar determinada situação, a gente pode desenvolver uma nova forma de significar essa situação, e aí a gente passa a se comportar de outra maneira. Criar novos caminhos neuronais, porque o cérebro é muito inteligente, e a gente tem comportamentos e sentimentos e emoções que muitas vezes acabam se tornando automáticas, porque para o cérebro não precisar sempre pensar totalmente em tudo que a gente vai fazer. Por exemplo, andar. O cérebro não vai ficar, agora tem que botar uma perna, depois você vai ter que botar outra perna e outra perna. Ou quando você sente um cheiro, um perfume, aí você lembra de alguém. Quando você sente outras situações, esse mesmo perfume, que foi marcante de alguma maneira em sua vida, você já vai lembrar dessa pessoa. O cérebro automaticamente já faz essa relação. Então, a gente precisa formar novos caminhos neuronais, a desenvolver outros tipos de pensamentos que vão desencadear novos comportamentos. É fácil? Não. É possível? Sim. É simples? Depende. A gente precisa decidir, que decidir é só o primeiro passo, mas a gente precisa ter persistência e treinar mesmo, como em academia a gente vai treinar o corpo, os músculos, treinar a nossa mente para a gente ter resultados diferentes. É isso que eu coloquei nessa última aqui. Na última desse slide, né? A mudança não é automática nem instantânea, mas é preciso persistir. Por exemplo, eu quero me amar, né? Eu quero ter uma autoestima melhor, eu quero me amar. Aí eu vou decidir me amar. Agora eu decido me amar. Só porque eu decidi me amar, eu já vou me amar? Ai, como eu me amo! Eu não posso mais viver sem mim. Não é assim. É preciso treinar e você criar estratégias para isso. Ou fazer uma mudança, ou pintar o cabelo, ou comprar uma roupa nova, ou fazer alguma coisa que te dá prazer, que você gosta. Você vai criando estratégias para ter prazer consigo mesmo, para desenvolver o seu autoconceito de maneira positiva. Pode passar, pastor. Não faça do outro a sua clínica de reabilitação. Por que eu coloquei isso? Porque muitas vezes, quando a gente não resolve as coisas, os nossos problemas, quando a gente não lidar com as nossas emoções, que nos geram sofrimento, para desenvolver pensamentos e comportamentos mais saudáveis, a gente sangra nos outros. Porque a gente sofre, mas quem está perto da gente, quem convive com a gente, acaba sofrendo junto também. E às vezes muitas vezes a pessoa não tem nada a ver com isso. É lógico que nós
como seres humanos, precisamos ter empatia uns com os outros, ajudar uns aos outros, sim, mas a gente não pode botar esse peso em outra pessoa dos problemas que são nossos e que a gente precisa lidar com ele. Às vezes colocam ou no pastor, quer que o pastor resolva o problema, ou quer que o psicólogo resolva o problema, mas só que depende muito mais de vocês, das pessoas, né? Eu geralmente digo para os meus pacientes assim, eu vou te dar a mão, você está num buraco, eu vou te dar a mão, mas o movimento de sair do buraco é seu. Então, as pessoas precisam agir, cada um de nós precisa agir para lidar com os nossos problemas, com as nossas emoções. Não vai vir um herói lhe salvar, não vai vir um milagre, porque Deus nos dotou dessa capacidade de transformar a nossa mente. Ele nos convoca a transformar a nossa mente continuamente. E nós podemos viver de uma maneira mais saudável, e ele não vai fazer o que nós podemos fazer. Ele pode intervir milagrosamente? Pode, mas ele conhece, ele sonda e conhece o nosso coração. Eu já estou fazendo uma aplicação, não era para fazer, mas assim, a gente já vem com essas capacidades. E aí é que entra uma das técnicas que eu quero expor aqui para vocês, é que a gente utiliza em terapia, muitos psicólogos utilizam, que é o questionamento socrático, que é uma técnica de perguntas sequenciadas para auxiliar a identificar o problema, pensamentos e crenças. Nos auxilia a treinar nossa mente para questionar certezas que nos fazem sofrer e que nos adoecem. E por que questionamento socrático é baseado em como Sócrates ensinava seus alunos? Ele ensinava através de perguntas, de questionamentos e não de afirmações, para fazer vir à tona um conhecimento que já existia neles, e ele, com os questionamentos, ele fazia a pessoa refletir. Então, aqui não são as perguntas de Sócrates, que eu vou trazer para vocês como é que se desenvolve essa técnica, não são as perguntas de Sócrates, mas é baseada nessa ideia de lançar perguntas para que a gente possa refletir sobre nós mesmos. Pode passar, pastor. Então, a gente tem como um exemplo aqui o pensamento. Nada dá certo comigo. E a partir desse pensamento, a gente pode refletir como, de que maneira que funcionaria essa técnica. A gente vai fazer uma pergunta, né? Você pode anotar e se for treinando muitas vezes, aí você vai decorando já essas perguntas, já vai fazendo automaticamente, mas precisa de muito treino para isso, e muitas vezes anotar, olhar quando estiver passando por alguma dificuldade. Por isso que eu digo que o enfrentamento de nossas emoções, de nossas dificuldades, requer disposição, requer decisão, vontade de mudar, porque a apatia, e se você ficar deitado numa cama ou fazendo qualquer outra coisa, não vai resolver o seu problema. Então, já que tudo começa na mente, é preciso treinar a mente. Então, para esse pensamento, né? Nada dá certo comigo. Primeira pergunta que a gente pode fazer. Qual é a evidência em favor desse pensamento? Qual a evidência prática em sua vida que realmente nada dá certo com você? Me prove aí ou pense para você mesmo escreva fatos práticos que te dão base para você desenvolver esse tipo de pensamento. E contra ele, será que existem algumas vezes, não existem vezes que você fez coisas e que deram certo? Procura listar provas concretas e não achismo. Não é o que você acha que ainda nunca aconteceu ou o que vai acontecer. Mas em fatos que já realmente ocorreu em sua vida. Segundo, estou baseando esse pensamento em fatos ou sentimentos? Os sentimentos podem trazer distorções, como eu já falei para você. Quando é uma situação, o sentimento se refere à interpretação que a gente faz dessa situação, ao significado que a gente dá à situação. E muitas vezes a gente exagera o que um objeto, o que uma pessoa, o que uma situação pode representar para a gente. É uma ameaça para a nossa vida. Às vezes a gente dá uma dimensão muito maior
principalmente nas fobias, a gente desenvolve esse pensamento dando uma dimensão maior às situações, pessoas ou objetos. Eu poderia estar interpretando mal as evidências? Posso estar fazendo suposições? Outras pessoas poderiam ter interpretações diferentes da minha, se estivessem em meu lugar? Quais as interpretações possíveis que outros fariam? Será que todo mundo ia agir como você, nessa situação que você está, ou pensando que nada dá certo com você? Estou olhando para todas as evidências ou apenas aquelas que apoiam o meu pensamento? Poderia meu pensamento ser um exagero do que é verdade? Estou tendo um pensamento por hábito ou há fatos que apoiam ele? Alguém passou esse pensamento para mim? Se sim, é alguém confiável? Porque existem emoções, sentimentos que às vezes são transferidos de outras pessoas. Uma pessoa que você confia muito, um pensamento de um amigo ou sentimento de um amigo, e ele sente dessa forma, de uma forma negativa, e você acaba introjetando isso. Ou, por exemplo, os pais, ou um dos pais passam para os filhos, por exemplo, uma mãe que tem muito medo de água, que lá nas suas experiências ela se afogou, ou simplesmente tem muito medo, pavor de água, ela não deixa o filho brincar muito na água, não deixa... E o filho acaba desenvolvendo esse mesmo pavor por água do que a mãe. Então, são pensamentos passados por alguém. Meu pensamento é um cenário realista ou é o pior possível? O pior possível é quando a gente exagera, como eu já falei. Situações, objetos, ou pessoas, ou exagera... Porque, assim, eu disse, por exemplo, que, assim, me dá medo perder um dos meus pais ou os meus pais, mas eu podia viver com esse medo de maneira tão exagerada que eu não ia querer mais sair de casa, não ia querer sair de perto deles, porque eu teria um pavor exagerado se eu desenvolvesse um quadro fóbico. Mas, graças a Deus, esse não é o caso. Pastor, pode passar. Então, assim, só... Volta aí, pastor, por favor, rapidinho. Essa lista, em vários dilemas que a gente passa na vida, se a gente quer lidar com esses sentimentos, com essas emoções, quer desenvolver comportamentos, sentimentos mais saudáveis, a gente passa a refletir sobre essas questões e se autoanalisar. A gente faz isso em terapia porque as pessoas muitas vezes estão tão profundamente no seu sofrimento que são incapazes de sozinha pensarem nisso, colocarem na balança essas questões, e aí a gente vai treinando com elas para essa autorreflexão. Depois, mas o nosso intuito é que as pessoas, os pacientes sozinhos já desenvolvam esse tipo de pensamento nas mais diversas situações e já não precisem da gente para dar esse suporte. Querido Deus, nós te agradecemos por mais uma reunião, por mais uma transmissão. Te agradecemos por cada vida que está aqui presente, meu Deus, por cada vida que irá assistir no YouTube. Nós pedimos que essa palavra, tudo que foi dito, faça diferença na vida de cada um, que nós possamos a cada dia aprender a lidar, gerenciar com as nossas emoções, que o Senhor nos conceda sabedoria e que possamos ser a cada dia controlados pelo Teu Espírito, fluir do Teu Espírito, para que possamos desfrutar da Tua alegria, Senhor. Uma alegria Amém. Que não é de acordo com as circunstâncias, Amém. Que não é de acordo com o que o mundo dá. Em nome de Jesus, nos ajuda também a cada dia a sermos bênçãos, canais de bênçãos na vida uns dos outros. Que nossas palavras Amém. Sejam para abençoar, sejam para consolar, Amém. Que as nossas atitudes sejam para apoiar e que a nossa vida seja para o Teu louvor e para Te glorificar. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Amém. Amém. Então tá, boa noite. Nós encerramos a primeira parte do nosso estudos. Até a próxima, se Deus quiser.